Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar um pouco desse mercado muito grande que é o mercado do agronegócio como um todo. Claro. A Belgo tem atuação em diferentes setores da nossa economia e boa parte no agro, não? É, perfeito. Nós temos como unidade de negócio, nós temos 49 segmentos de mercados diferentes. Desses, 10 a gente dedica à área rural, porque a área rural era um grande pacote que a gente teve que cada vez mais ir aprendendo com cada nicho de mercado e juntando todos esses vagões a gente fazer essa locomotiva que é o agro. Ou seja, temos atuação, quando falamos de Belgo, em diferentes setores. Vocês atuam fortemente na pecuária, na avicultura. Onde está o setor mais forte da Belgo? Bom, vamos lá. Pecuária, o negócio de cercas, tá? O negócio de cercas é o grande negócio da pecuária porque ele começa na primeira chegada de uma fazenda para delimitar território. Com isso você marcou sua área. A partir dali você vai ver o que você vai fazer ali dentro. Ou se você vai caminhar para uma agricultura ou uma pecuária. Se for para a pecuária, você vai estar dividindo seus pastos. Hoje, com o sistema integração lavoura-pecuária, mas dentro desse negócio pode ter a área de avicultura. Então, nós temos toda a nossa linha focada para como manejar um arame para avicultura. Seja no fuso helicoidal, aquela helicoide que vai dentro dos tubos. Aquilo tem uma tecnologia hoje do nível de uma tecnologia de um arame para a prospecção de petróleo. Tanto é que é a mesma linha. Ou seja, é algo muito tecnológico que a gente tem que cada dia mais acompanhando o desenvolvimento do agronegócio. Agora, vocês atuam também na piscicultura, não? Piscicultura com tanque-rede, nós somos precursores nessa área no Brasil. Posso até te falar mais que para a água doce em tanque-rede, o caso brasileiro, pelo que a gente conhece, dos 37 países onde a Becar atua, é o país que tem o maior sucesso com produção de peixe em tanque-rede, porque nós desenvolvemos um sistema baseado em arame. E no mundo lá fora, esse sistema foi baseado em fibras de nylon, porque no Brasil a gente tem os predadores naturais como piranha, o piau, a traíra, o jacaré, que demandaram uma estrutura mais resistente que a gente conseguiu consolidar e atender então com os arames para a piscicultura. O que a princípio, tratando de cerca, tratando também vamos dizer, de telas, parece um trabalho simples, né? Enrolar arame, mas é um pouco mais sofisticado do que isso e você está ressaltando. Agora, o mercado mais forte é a pecuária, não? Sim, sim, a pecuária sem dúvida nenhuma, né? Nós com o nosso rebanho aí de uma cabeça per capita no Brasil, um pouco mais, né? Mais de 200 milhões. Só para você ter uma ideia, o negócio de cercas pecuária no Brasil, ele deve estar girando em torno de um negócio de 6 bi de real por ano. Ele pode chegar a ser maior até que é um negócio de medicamento veterinário. A gente produz de cerca no Brasil, por ano, uma quantidade. Se eu fizesse uma cerca de 5 fios para ir na Lua e voltar e sobrar 5 quilômetros. Se eu fosse fazer uma volta no eixo central da Terra sobre o Equador, dariam 19,8 vezes um cercamento só com os arames produzidos para o mercado brasileiro para pecuária. Ou seja, a pecuária consome muito. Muito, muito arame. Esse é um negócio essencial para que a gente possa cada vez mais é, entregar mercado, entregar área para a agricultura, diminuindo as áreas de pastagem. Com isso, a gente volta a subdividir as áreas de pastagem para manter o tamanho do rebanho que a gente tem, maximizar e aumentar a produtividade por área. Agora, vamos falar sobre também um aspecto que parece simples, mas não é, que é arame liso, arame farpado. Né? Tá Esse certo. mercado, se pensava a princípio que arame liso fosse dominar o mercado brasileiro com a entrada aí da nova pecuária, a evolução da pecuária. Como estão caminhando os projetos que utilizam arame liso? Cresceram muito no Brasil, Guilherme? Olha, eles crescem. Vamos voltar na década de 80, com essa migração da pecuária da região do Brasil do Sul, do Sudeste, migrando para o Norte e Nordeste, né? Essa tradicional migração. Isso fez com que tivesse um forte incremento de novas áreas. Então, nesse momento da década de 80, 90, com a abertura de novas áreas, migrou para uma área diferente, de telas planas, de áreas grandes, e com madeira de qualidade. Com isso, você faz uma cerca de arame liso com esses três elementos, uma cerca tão competente quanto uma cerca de farpado, né? E a um custo menor. Usando de tecnologias hoje, com a distância entre postes maior, colocando balancinhos no meio,
que o balancinho de madeira já é algo até antigo, mas você consegue fazer isso hoje com balancinhos de aço, você consegue aumentar uma distância de postes de 2 para 6 metros, fazer uma cerca até 30% mais barata. E o custo de uma cerca de arame liso hoje no Brasil, ele varia de R$ 7.500 a R$ 10.500 o quilômetro, né? O arame liso é muito competente nessas áreas, então, planas e regiões de pecuária mais, digamos, mais novas, mais modernas. Já o arame farpado, ele vai muito bem em regiões onde o relevo ele é mais acidentado. Por quê? O que segura o gado no arame farpado é a dor pela farpa, então o animal tende a forçar muito pouco a cerca. No arame liso, o que já segura e contém o animal dentro de um pasto é a resistência mecânica. Ele não consegue passar, porque enquanto um arame liso trabalha com 700 kg de carga, o arame farpado trabalha com 350 kg de carga. As categorias mais fortes e até categorias de 250 kg de carga. Então essa divisão e essa escolha na hora de fazer sua cerca, ele vai, se você tem relevo e madeira de qualidade, para caminhar para o arame liso, ou se você vai ter madeira de menor qualidade, como por exemplo o caso do Nordeste, que trabalha com umas madeiras muito finas, chamada canela de sabiá. A qualidade no sentido de robustez, tá? Ela é muito boa porque ela é regional e ela atende a demanda do mercado do Nordeste. Então se trabalha com farpado e com uma madeira mais leve na hora de construir essa cerca. Então vai de características regionais e essas competências. O arame liso é típico da América do Sul e um pouco na Austrália. A América do Norte, as cercas de agropecuária na América do Norte, não chega nem a 8% o consumo de arame ovalado. Então, arame liso, nos Estados Unidos, por exemplo, pequena quantidade. Pequena quantidade. O que se usa nos Estados Unidos é arame farpado e cercas que eles chamam de field fence, que a gente costuma chamar no Brasil de campestre ou cercar, que a gente chama da família das cercas prontas. Por quê? É como se eu tivesse uma cerca de arame liso, 5 fios ou 7 fios, com um balancim a cada 30 centímetros. Com isso, você vai ter a máxima segurança em uma cerca, né, para que esses bovinos não venham a sair. Como ela já se torna num patamar de segurança maior, o custo desse cercamento, quando comparado com o arame liso, ele chega a ser um pouco mais caro. Quanto? 20%, 25%. Mas são cercas feitas para 30, 40 anos, como por exemplo, na beira de uma estrada privatizada, né? Porque é engraçado, né, Pulga? Porque todo mundo no Brasil, quando pensa em acidente em estrada, está sempre focado naqueles grandes acidentes com um equino, com um bovino, aquela cena assim terrível de um acidente. Mas o grande problema hoje está na quantidade de animais de pequeno porte, cachorro e gato nas rodovias, porque eles são muito mais próximos às casas na estrada e eles têm um acesso muito mais fácil nas rodovias. Então a contenção é A necessária. contenção é necessária. E nesse momento, essa cerca pronta para bovino, ela já vem trabalhar na contenção desses animais de pequeno porte. Porque essas cercas que são chamadas de cercas prontas inteligentes, elas são mais fechadas embaixo para segurar pequenos animais e à medida que vai subindo, você vai aumentando o espaçamento entre os fios. Com isso, você faz essa contenção da forma necessária. E avança esse mercado para essas cercas diferenciadas, vamos dizer assim? À medida em que o Brasil se torna um país já mais evoluído, com uma necessidade de contenção maior desses animais, né? As estradas privatizadas hoje, as empresas que pegam as concessionárias, elas têm a responsabilidade da segurança da estrada, eles buscam a demanda por esse mercado de maior segurança, tá? Isso já ocorreu na década de 60 e 70 nos Estados Unidos e na Europa. Então, como nós somos um pouco atrás do gap do que acontece lá fora, nós acreditamos que o mercado brasileiro agora está preparado para isso. Você quer ver uma aplicação interessante para isso? Fazendas de leite. O gado de leite é um grande cliente também das cercas, né? Com um modelo um pouco diferente. Tirando o gado girolando de dupla aptidão que trabalha com áreas maiores, mas em áreas mais concentradas, em gados puros, como por exemplo, né, o ano passado que a região sul passou a região sudeste em volume de produção de leite, a divisão de piquetes, por exemplo, para bezerros e até mesmo para as vacas em produção, que estão próximas da sede, estão caminhando para esse tipo de cercamento, por essa questão de segurança. Bom, você acaba de ouvir, né? Guilherme Viana, novidades em relação a cercamento. O que antes tratávamos assim como
trabalho mais simples, né? Sem muita tecnologia, cerca lisa, arame farpado. Agora evoluiu muito. Agora eu vou lembrar que Guilherme estará aqui outras vezes para explicar, comentar sobre a evolução desse mercado, aumento de custo, investimento, o que é necessário para o bom trabalho na pecuária. Por enquanto ficamos por aqui. Guilherme, obrigado por ter vindo. Obrigado. Você elucidou muito o nosso pecuarista sobre aspectos sobre cerca, assunto que raramente é abordado, né, pelos programas de televisão, porque faz parte do dia a dia, mas nós voltaremos com o Guilherme aqui para falar mais sobre cercamento e as novidades que nós temos no setor. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Voltamos ao programa.